A história começa mostrando duas crianças olhando as estrelas. Uma delas descrevia a paisagem para o seu amigo que é cego, e perguntava se ele conseguia imaginar a paisagem. O garoto, que se chama Shinobu, dizia que conseguia imaginar perfeitamente, e que era como se o céu estivesse se abrindo diante dos seus olhos. A garota chamada Mikoto segurava a mão do Shinobu e falava que eles irão ficar juntos para sempre, e que ela será os seus olhos. Shinobu dizia que se ela fizer isso por ele, então ele iria fazer qualquer coisa para deixá-la feliz. Após isso, a história avança vários anos. Em um dojo, uma disputa acontecia. O rapaz com o kimono branco estava nervoso. O seu oponente era o Shinobu Mibushi. Shinobu estava concentrado, fazendo sons com a sua língua. Já o mestre do outro rapaz estava nervoso e mandava o seu aluno não fazer barulho, porque Shinobu dependia disso para atacá-lo. E pensando, o rapaz dizia que já sabia disso. O rapaz se movia preparando um golpe. Shinobu percebia e desviava o soco com facilidade. Em seguida, contra-atacava com um golpe nos olhos do seu oponente. O rapaz suava frio, e pensando dizia que era impossível para um humano se mover totalmente em silêncio. Shinobu estava contente por ter acertado. O mestre do rapaz estava nervoso e chamava o seu aluno de idiota. Mikoto dava um leve sorriso. Takuma, que era o pai da Mikoto e mestre do Shinobu, falava que o Shinobu venceu a disputa. A disputa havia acabado, mas ainda assim o mestre da outra escola pediu uma revanche. Mas Takuma não estava interessado, e falava que a escola dele não competia com outras escolas, e que essa tinha sido a primeira e última vez que isso iria acontecer. O mestre e o rapaz ficavam frustrados. O rapaz queria perguntar algo para o Shinobu, e o Shinobu falava que ele podia perguntar qualquer coisa. O rapaz perguntava se o Shinobu tinha algum sofrimento pela falta de visão, mas Shinobu falava que não, desde que a luz continue o iluminando, onde ele se referia à lembrança dele com a Mikoto. Em outro momento, Takuma lembrava o Shinobu que eles aceitaram o desafio de outras escolas por ele, e falava para o Shinobu que ter a experiência de competir com outras escolas será uma vantagem quando ele herdar a escola Mibushi. Shinobu compreendia a importância daquilo e agradecia. Em seguida, Takuma falava que eles iriam treinar agora. Takuma erguia o seu braço e perguntava quantos dedos ele tinha levantado. Shinobu ficava concentrado. Ele começava a fazer sons com a sua língua, e aos poucos ele via tudo ao seu redor usando ecolocalização. Ele viu o Takuma na sua frente e falava que ele estava com 2 dedos levantados. Takuma falava que o Shinobu acertou. Shinobu falava que isso tinha sido fácil, e Takuma dizia que o próximo não iria ser. Takuma levantava as 2 mãos e perguntava quantos dedos eram. Shinobu se concentrava e falavam que eram 11. E surpreso, Takuma falava que o Shinobu acertou. E vemos que a Mikoto tinha levantado a mão também. Ela falava para o seu pai não sacanear o Shinobu, mas Shinobu dizia que estava tudo bem, pois o Takuma tinha falado que essa não iria ser fácil. Takuma falava que tudo estava mais claro, onde dizia que com esse nível de precisão, o Shinobu não terá dificuldades em herdar a escola Mibushi. Takuma demonstrava estar orgulhoso do Shinobu, falando que ele se esforçou muito para chegar onde chegou. Shinobu ficava feliz em ouvir aquelas palavras, e Mikoto também estava orgulhoso pelo Shinobu. Mikoto falava que ia para casa para preparar o jantar, e se despedia deles. Depois, Shinobu treinava com Takuma, onde Takuma chegava perto de acertar a traqueia do Shinobu. Takuma falava para o Shinobu não perder o foco e imaginar que esse era um combate de verdade. Shinobu suava e pedia para eles lutarem mais uma vez. Takuma topava, mas falava para o Shinobu que se ele continuar assim, ele iria se desgastar. Shinobu insistia e pedia para eles lutarem novamente. Takuma não gosta muito, mas ele logo se lembrava de quando o Shinobu disse que queria virar o diretor da escola, onde Takuma explicou para o Shinobu que para herdar a escola Mibushi, ele teria que treinar muito pesado. Essa tarefa seria muito mais difícil porque ele era cego. Porém, Shinobu falava que ele não quer que a Mikoto sofra, e que mesmo sendo cego, ele ouvia muito bem. Shinobu jurava que não iria desapontar o Takuma, e pedia para ser treinado. Takuma fechava a cara e pensava no que dizer. Mikoto perguntava para o Shinobu se ele gostava dela. Takuma olhava surpreso e Shinobu falava que amava Mikoto. Mikoto abraçava o Shinobu enquanto falava que eles deveriam se casar quando crescerem. Takuma ficava muito surpreso. Mikoto falava que ela amava o Shinobu e que nunca quer deixá-lo. E dizia que ela iria ajudar o Shinobu para que juntos eles herdassem a escola Mibushi. Takuma estava receoso inicialmente, mas após se lembrar desse dia, ele sorria. Shinobu chamava o Takuma e perguntava por que ele estava assim. Takuma falava que ele estava se lembrando do passado, e perguntava para o Shinobu se ele ainda tinha o mesmo sentimento pela Mikoto. Shinobu falava que ele amava Mikoto, e que ela era a razão para ele continuar vivo. Com um pequeno sorriso, Takuma dizia que isso tinha sido um pouco insensível da parte dele. Takuma falava que eles iriam continuar o treino, e que o Shinobu não ia ir embora enquanto ele não o acertasse. Entusiasmado, Takuma fala que não irá entregar a sua filha para o fracote. Shinobu ficava pronto para continuar, mas a história avança para a noite.
A janta estava pronta. Todos agradeciam pela comida e começavam a comer. Takuma comentava que já fazia um bom tempo desde que o Shinobu foi morar com eles. Mikoto falava que ele tinha razão, e Shinobu dizia que esse era o seu 10º ano. Como iria ser o 10º aniversário do Shinobu com eles, Takuma perguntava se eles gostariam de acabar o treino mais cedo para comemorar. Mikoto gostava da ideia e dizia que isso pedia uma festa. No corredor, Mikoto perguntava para o Shinobu se ele queria dormir com ela essa noite, mas Shinobu falava para Mikoto não provocá-lo desse jeito. Mikoto dava um beijo na bochecha do Shinobu e falava que ele era muito inocente. Mikoto dizia que ela tinha um presente para dar para ele amanhã e mandava ele ficar empolgado. Mikoto dava boa noite para o Shinobu e ia para o seu quarto. Shinobu passava a mão no seu rosto e suava de nervoso. Porém, Takuma aparecia ali perguntando se o Shinobu tinha ficado empolgado com um beijo. Shinobu estava nervoso. Takuma dizia que era perceptível que ele nunca tinha relado em uma mulher antes. Shinobu falava para o Takuma não assustá-lo desse jeito, mas Takuma dizia que os passos de respiração silenciosos são fundamentos da escola Mibushi. Takuma abraçava o Shinobu e falava que a parte de baixo dos braços de uma mulher é tão macia quanto os peitos dela. Só que o Shinobu falava para o Takuma parar de falar sobre isso, porque ele não ligava para essas coisas. Shinobu abria a porta e entrava no quarto. Ele pensava sobre o que o Takuma disse e colocava a mão debaixo do seu braço. Porém, Takuma aparecia ali falando que no final das contas, o Shinobu era um garoto normal. Depois ouvimos o Shinobu perguntando como Takuma tinha entrado ali. Takuma dizia que eram os fundamentos da escola Mibushi, e Shinobu chamava o Takuma de idiota. No dia seguinte, Shinobu treinava com Takuma, onde vemos ele acertando um golpe. Takuma falava que o Shinobu estava indo muito bem, e que ele já era melhor do que os artistas marciais normais. Ele dizia para o Shinobu que tudo isso era fruto dos seus esforços, e que ele deveria se orgulhar disso. Mas Shinobu perguntava para o Takuma se ele iria continuar não lutando sério com ele. E sorrindo, Takuma falava que só faria isso em uma última ocasião. A porta abria. E Takuma perguntava se era Mikoto, e vemos que era sim, e que ela estava com uma sacola na mão. Mikoto falava que tinha comprado um bolo, e que ela estava planejando ir direto para casa, mas tinha esbarrado em um cara estranho, e acabou resolvendo ir ali falar com eles. Shinobu ficava em silêncio, e Takuma perguntava sobre o homem. Mikoto dizia que era um homem grande com uma maneira estranha de falar, e que ele tinha perguntado sobre a localização do dojo Mibushi Shinkaje. Takuma ficava em alerta, e Mikoto falava que ela tinha dito para o moço que o dojo deles era a escola Mibushi Toshujutsu, e que ela fez isso pois achou que o homem poderia ser um conhecido dele. Takuma lembrava a eles que a origem da escola deles é a escola Mibushi Shinkaje, e que como não existe muitos que sabem da existência da escola Mibushi Shinkaje, esse homem provavelmente era alguém que ele conhecia. Enquanto Takuma falava isso, alguém se aproximava. Takuma perguntava o que ele disse, e Mikoto dizia que ele apenas falou que iria passar no dojo para visitá-los. Takuma começava a pensar e achava tudo isso muito suspeito. Nesse momento a porta era aberta. Uma figura grande entrava e pisava no bolo. E vemos que era um homem com uma cicatriz no rosto e que ele vestia uma roupa militar. Ele reclamava de ter pisado no bolo e que isso sujou o seu sapato. E se vocês acham que ele tem uma cara de maníaco psicopata, aguardem, pois o pior está por vir. Mikoto viu o bolo esmagado e logo começava a reclamar, mas Takuma mandava ela esperar. Takuma estava bem sério, o seu olhar era de raiva. O homem começava a tirar a sua jaqueta e Takuma perguntava como ele poderia ajudá-lo. O homem dizia que estava esperando por uma luta, porém Takuma diz que não estava interessado e falava para ele procurar outra pessoa. Só que o homem falava que a opinião do Takuma não significava nada para ele e mandava o Takuma fazer o que ele mandava. Takuma e os outros estavam apreensivos. Os instintos de arte marciais do Takuma estavam avisando que algo ruim iria acontecer. O careca começava a se alongar enquanto falava que ele quer ficar ainda mais forte e que a melhor maneira dele conseguir isso é lutando com oponentes fortes. Takuma sente que não deveria lutar com ele, mas sorrindo, o homem perguntava se o Takuma iria atender às suas expectativas. Ele dizia que o Takuma era o 14º líder da escola Mibushi Shinkaje, ou seja, esse homem sabe bem mais do que eles imaginavam. Takuma cruzava os braços enquanto falava que não vai corresponder com as más intenções dele e mandava ele ir embora. Entretanto, o homem perguntava quem o Takuma achava que era para julgá-lo e falava que ele sabia muito sobre a família Mibushi. Takuma não gostava do que houve e o careca falava que a escola Mibushi Shinkaje ensinou a arte da morte por vários anos, de forma clandestina, e que agora eles têm um negócio internacional treinando mercenários e guardas-costas. E de uma maneira estranhamente peculiar, o careca falava que os Mibushis eram uma linhagem de assassinos. Mikoto estava surpresa, mas Takuma dizia que falar não iria adiantar e pedia para Mikoto chamar a polícia. O homem então olhava para o lado e começava a pensar, e depois falava que se o Takuma não lutar, ele iria atacar a Mikoto e o Shinobu, e ameaça o Takuma falando que ele iria vir a Mikoto e Shinobu gritando de dor. Mikoto tentava falar, mas Shinobu a impedia. O homem parecia empolgado. Takuma falava que a Mikoto e o Shinobu ficariam bem, e de forma imponente, Takuma falava que a arte ensinada pela escola Mibushi termina com ele, e que essa iria ser a primeira e última chance do careca ver a técnica da morte. Shinobu logo percebe que o Takuma
como iria lutar sério. Porém, o careca abriu um sorriso maquiavélico. Algo ruim iria acontecer. O careca falava que só existem dois tipos de homem no mundo. Um era um amável boneco para ele brincar, e o outro era um rival que deixava o seu coração aquecido. E depois dessas palavras vemos que o careca estava bem, diferente do Takuma que estava caído e muito machucado. Shinobu e Mikoto estavam desesperados. O careca agradeceu o Takuma pela luta, e falava que ele nunca esquecerá deste dia enquanto ele for vivo. Mikoto estava com muita raiva, e gritando ela perguntava como ele poderia fazer aquilo com o pai dela. Só que ao invés de agir com raiva, o careca apenas olhava para ela. Isso deixava Mikoto com medo. E pensando em algo, o careca ressaltava que ela era herdeira da escola Mibushi. O careca sorria e enquanto ele estendia a mão, ele falava que a Mikoto era a cereja do bolo, do futuro que ele sonha. Ele falava que quer que a Mikoto fosse com ele, e perguntava se ele poderia chamá-la de Mimi. Rapidamente, Shinobu se impõe, falando que não iria permitir que o careca agisse dessa forma com a mulher que ele amava. O careca não gostava da atitude do Shinobu, mas Shinobu não se importava com isso. Shinobu falava que ele é o futuro líder da escola Mibushi, e que se o careca quisesse algo, isso teria que ser com ele. Mikoto falava para o Shinobu não fazer isso, mas Shinobu falava para Mikoto sair dali. O careca cerrava os dentes e dizia que o seu único interesse era em uma luta de verdade. De maneira arrogante, o careca dizia que ele não se importava com o estilo patético que a escola Mibushi tinha ensinado para um cego, e que ele iria pegar a Mimi, mas Shinobu falava que não irá permitir isso. Reset, música de ação. Shinobu ficava em posição e fazia sons com a sua língua para se guiar. Em seguida ele avança. O careca olhava com raiva. Ele dava um passo e Shinobu ouvia. O careca dava um chute alto, mas Shinobu esquiva do chute. Em seguida, Shinobu avança para golpear, mas o careca conseguia acertar um chute forte no estômago do Shinobu. Shinobu sentia bastante dor. O careca fala que sabe como Shinobu usa a ecolocalização, igual aos morcegos e golfinhos, e de forma soberba, o careca perguntava se o Shinobu realmente achava que ele poderia derrotá-lo com isso, e ainda falava que isso era ridículo. Shinobu chamava Mikoto e mesmo com muita dor, Shinobu falava que iria protegê-la. O careca ficava furioso com isso, e falava que a coisa que ele realmente odeia eram fracotes como Shinobu que tentavam bancar o herói. O careca batia a cara do Shinobu no chão. O nariz do Shinobu sangrava. O careca montava em cima dele e fazendo essa cara de maníaco, o careca socava o rosto do Shinobu. Shinobu sentia dor e o careca gostava. Mikoto gritava pedindo para o careca parar, mas o careca falava para Mikoto esperar, porque ele iria mostrar a verdadeira cara do Shinobu. Shinobu levava um soco. O careca mandava o Shinobu pedir desculpas por achar que poderia lutar com ele, e depois socava o rosto do Shinobu novamente. Shinobu não conseguia reagir. O careca falava que ele era um fracote. Shinobu implorava para o careca não levar a Mikoto. O careca olhava para o Shinobu, já a Mikoto estava chorando. O careca falava que o Shinobu tinha uma boa índole, porém ele lambia sua boca enquanto falava que a cara do Shinobu desse jeito era fofa. Aqui deu para entender aonde isso vai parar. O careca chegava perto do rosto do Shinobu e depois babava na boca dele. Em seguida sorria enquanto pensava no que ele ia fazer. O careca abriu o kimono do Shinobu e dizia que ele tinha um bom corpo. Depois ele começava a tirar a sua blusa enquanto falava que ele iria se divertir de outra maneira. Mas nesse momento Mikoto falava que iria ir com o careca e queria fazer o que ele pedisse. Mikoto pedia para o careca parar de machucar o Shinobu. Rapidamente o careca ficava de pé e falava para eles irem. O careca falava para o Shinobu que esse iria ser o segredo deles e perguntava se o Shinobu queria que a Mikoto fosse feliz. Mikoto ia até o Shinobu, se ajoelhava e deixava uma caixinha de presente. Shinobu falava para ela não ir, mas chorando, Mikoto falava que quando ela disse que queria ficar com ele era mentira e mandava o Shinobu encontrar outra pessoa. Shinobu sentia dor. Mikoto olhava triste para o careca. Porém, o careca falava para ela não olhá-la assim, e dizia que ela terá outra chance de ver o Shinobu novamente. E olhando para o Shinobu, o careca falava que em alguns anos, a sua plantação de sonhos estará pronta. E fala que se o Shinobu for digno, um dia ele será convidado. O careca mandava o Shinobu ficar forte, porque assim, o seu coração voltaria a ficar empolgado. Mikoto mandava o Shinobu ficar longe, e vemos ela saindo com o careca. Shinobu estava caído. Ele lembrava que a Mikoto falou que iria dar um presente para ele, e pegava a caixinha. Shinobu tirava o laço e abria ela. Eram duas alianças. Shinobu segurava elas e falava que era uma mentira. Shinobu lembrava de quando ele prometeu que iria fazer qualquer coisa para Mikoto ser feliz. Shinobu tinha fracassado, e com uma mistura de dor e ódio, ele soltava um poderoso grito. A noite chegava.
Vemos o lado de fora do dojo e em seguida o lado de dentro, onde tinha duas faixas que diziam: uma mente limpa e serena, o poder sobre a vida e a morte. Uma gota caía e nos era mostrado o Shinobu treinando, fazendo flexão com o braço na parada de mão. Na sua mão estavam as alianças que a Mikoto iria dar para ele. Shinobu via a figura daquele maldito homem e falava que ele tem que ficar mais forte. Shinobu chamava Mikoto e gritando mandava o careca devolvê-la. Shinobu golpeava a figura. Aquela iria ser uma longa e dolorosa noite. 3 anos se passaram. O dojo estava sujo e aparentemente abandonado. Um cara de brinco chegava ali e logo vemos o restante da sua gangue. O cara de brinco falava para eles fazerem isso rápido. Em seguida ele abria a porta do dojo e ia entrando com os demais. O de brinco falava que estava muito escuro ali. Seu capanga perguntava se o Shinobu realmente estava ali. Porém eles viam algo. Shinobu estava parado ali na frente. Shinobu perguntava quem estava ali e o de brinco respondia, falando que eles foram mandados ali por tal pessoa para cuidar de um cara que vive em um dojo. E finaliza perguntando se isso era familiar para o Shinobu. Mas antes do Shinobu responder, o cara de brinco falava que ele estava sendo pago para fazer isso, por isso ele não iria se segurar. Dizia que não tinha ressentimentos e mandava os seus capangas cercarem o Shinobu. Shinobu estava cercado por todos os lados, porém ele levantava a cabeça e começava a falar. 114 dias, 7 horas, 16 minutos, 31 e 32 segundos no meio da noite. O de brinco não entende. Shinobu falava que o careca demorou demais e que ele tinha cansado de esperar. O capanga queria saber do que o Shinobu estava falando, mas Shinobu estendia o braço e falava que ele gostava da noite, pois é escuro e quieto. Assim ele podia escutar tudo. Shinobu se concentrava para escutar. O de brinco não entendia nada. Shinobu falava que as pessoas más atacam à noite e começava a fazer sons com a sua língua. O de brinco mandava pegarem o Shinobu, mas em meio àquela escuridão, quem reinava era o Shinobu. Shinobu derrotava todos os capangas. O de brinco não conseguia acreditar. Shinobu estava calmo. Ele olhava para o de brinco que estava se tremendo de medo. O de brinco estava com uma pistola escondida e mesmo não querendo usá-la, ele a saca e aponta para o Shinobu. Porém, ele não conseguia enxergar direito e ficava perdido procurando o Shinobu. No escuro, os seres humanos utilizam células de bastonite para poder enxergar melhor. A análise de bastonite é muito pior comparada às células cones, utilizadas no claro. Para o Shinobu, que havia treinado tanto o seu sentido de audição para substituir a sua visão, não fazia a menor diferença. Shinobu agarrava o de brinco e dava um mata-leão nele. Depois Shinobu falava que ele ia contar até 3 e arrancar os olhos do de brinco. Shinobu colocava os seus dedos perto dos olhos do de brinco e começava a dizer que ele ia parar se ele entregasse a sua arma e falasse a localização de quem o enviou. O de brinco não acreditava na ameaça do Shinobu, mas Shinobu aproximava o seu dedo do olho dele e ele rapidamente falava que ele ia fazer o que o Shinobu disse. O cara de brinco mijava nas calças e implorava para o Shinobu parar, que ele iria contar tudo. Shinobu largava ele. Depois Shinobu fechava os olhos e se lembrava da Mikoto e do Takuma, do sorriso da Mikoto. Shinobu abriu seus olhos e via a figura daquele maldito homem que tirou o que ele mais amava. Shinobu nunca irá esquecer dele. A chama de vingança se acende em meio à escuridão. Agora, 2 coisas rápidas e muito importantes. A primeira delas é que se você quer ter um canal no YouTube, mas não sabe como, clica no primeiro link da descrição. E a segunda delas é para você comentar se quer ver a continuação. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.